a gente possa sempre estar mantendo nossos laços, né? Em relação à nossa palestra de hoje, nosso tema é sobre dinâmica folicular em ruminantes. Eu vou tentar apresentar de uma forma bem didática, inclusive trouxe algum passo a passo e principalmente um entendimento bastante relacionado à questão endócrina, à questão fisiológica de todo o processo em si, né? E de forma que a dinâmica ela fique subentendida dentro desse processo e ao longo de toda a palestra, não somente num ponto específico, ok? Em relação a dúvidas, vocês podem estar fazendo as perguntas tanto no início, na metade ou no final, no momento que vocês assim preferirem, no chat, e aí ao final da apresentação a gente vai estar discutindo, conversando um pouco. Eu vou tentar fazer uma apresentação, no caso, não tão longa em relação à questão do tempo, eu sei que a gente tem um tempo aqui, para que nos últimos 15, 10 minutos a gente possa estar tratando justamente da questão da discussão em si sobre o tema, ok? Então, a gente vai começar um pouco aqui, dentro do que tá programado para essa apresentação, a gente traz uma introdução sobre a questão, eu foquei principalmente, apesar de que o tema ele é abrangente em relação a ruminantes, mas eu tentei focar um pouco na bovinos, então a gente traz um pouco nessa fase introdutória da importância da bovinocultura e do aspecto do bovino em si para a produção animal ou vice-versa. Além disso, vamos falar um pouco sobre a questão do ciclo estral, tentando fazer um paralelo entre as suas fases, a sua parte comportamental e a parte endócrina, e como tudo isso se relaciona para a expressão das características produtivas do animal, além dos aspectos da oogênese, foliculogênese e, por fim, da dinâmica folicular e o padrão de ondas folicular, como que ele se apresenta. E quando a gente chegar na quarta etapa, pelo menos eu acredito que vocês, pelo que a gente falou anteriormente, já consiga ver bem dentro da dinâmica folicular como é o comportamento desses folículos e como isso impacta no padrão de ondas foliculares do bovino, ok? Então, qual é a perspectiva da pecuária bovina, no caso, para 2020, né? A gente sabe que não estava programado, nem de longe a gente imaginava que tudo isso pudesse estar acontecendo, que essas questões sanitárias fossem impactar tanto em nossas vidas. Mas, como fala a hashtag, como vira e mexe a gente observa nas redes sociais, o agro não para. Mas, apesar de o agro não parar, a gente também tem alguns impactos de forma negativa, mas principalmente de forma positiva sobre o nosso mercado. A gente parte do pressuposto de que o Brasil ele tem um dos maiores rebanhos comerciais do mundo, né? E aí, nos últimos censos, datava de 218 milhões de cabeças, né, bovina, e isso é muito expressivo, não só levando em consideração a questão territorial, onde o Brasil ele é um dos 5 países maiores do mundo, mas a gente sabe que isso não é fator determinante para o sistema produtivo na bovinocultura, mas principalmente o impacto das tecnologias e biotecnologias aplicadas nesse sistema de produção. A gente sabe que nos últimos anos, essas tecnologias elas foram aprimoradas e foram colocadas, impactadas desse sistema produtivo de forma mais consistente, partindo desde da alimentação, quando a gente fala da terra em si, né, partindo do pressuposto de um terreno de qualidade, de um alimento de qualidade, que fornece um alimento de qualidade, consequentemente uma carcaça de qualidade e a aplicação de biotécnicas reprodutivas que faz com que haja uma propagação desse indivíduo de forma multiplicadora, eficiente para o mercado. Então, isso contribuiu e contribui cada vez mais com o nosso rebanho, ok? Mas a gente vai estar passando por alguns desafios, né? O rebanho mundial ele não será suficiente para atender a demanda de mercado. A gente sabe que a perspectiva de crescimento da população
até 2050, ela é bem grande. Então, a gente praticamente vai ter que dobrar o nosso arsenal, o nosso rebanho, para ser competitivo nesse mercado. E aí entram, no caso, as biotécnicas, nesse caso, não especificamente somente as biotécnicas reprodutivas, mas as biotécnicas em si capazes de melhorar a qualidade do rebanho, porque a gente não fala somente de quantidade, mas também de qualidade em si, porque a gente observa que o mercado ele vem sendo mais competitivo, mas também mais exigente em relação à qualidade da carne que ele pede na mesa, né? Além disso, pressão para investimentos e aportes em tecnologias. A gente não fala somente de pressão no setor público, mas também pressão no setor privado. E a gente vê a cada vez mais uma competitividade no mercado, de forma olhando no aspecto positivo, isso é bom, porque a gente vê várias cadeias trabalhando nesse sinergismo, né, para melhorar esse sistema produtivo. Além também das questões ambientais que vão impactar bastante. Além disso, a gente pensa nessas biotecnologias de forma a incrementar, melhorar, não só a questão do aumento do rebanho, mas também melhorar a eficiência desse rebanho. E aí a gente fala de eficiência reprodutiva. Quando a gente fala de eficiência reprodutiva, a gente fala de uma matriz com intervalo de pós-parto em média de 85 dias. A gente fala de um desmame o mais curto possível. Mas, claro, observando sempre o ganho de peso desse bezerro. E isso se a gente passa a entender esse sistema de produção como um sistema lucrativo não só de forma individual, mas também de forma geral. E aí a eficiência de rebanho, a eficiência reprodutiva e a eficiência produtiva, eu acredito que são palavras-chave para melhorar o aspecto do sistema de produção. Mas, para que a gente possa estar entendendo um pouco melhor da questão da eficiência reprodutiva, a gente precisa entender alguns aspectos não somente morfológicos, mas principalmente endócrinos relacionados ao sistema reprodutivo desse animal. A gente parte de um pressuposto que, nesse slide, por exemplo, a gente traz uma imagem de um ovário. Esse ovário, você pode observar algumas estruturas funcionais. Vocês conseguem acompanhar a seta do mouse? Sim. Pronto. Então, nesse ovário, a gente consegue observar algumas estruturas funcionais, das duas principais estruturas, as duas estruturas funcionais ovarianas, a gente tem os folículos e a gente tem aqui, no caso, o corpo lúteo, né, os corpos lúteos. E essas duas estruturas, e nas suas fases onde elas vão ser apresentadas, elas vão determinar a qualidade e eficiência da produção e reprodução desse animal, né, concomitantemente. Morfologicamente, esse ovário, ele é formado por uma área medular. Nessa área medular, ele é composto por vasos. Esses vasos, eles são importantes no aporte sanguíneo, no aporte nutricional dessa estrutura, no caso do ovário, e, consequentemente, também das suas unidades funcionais, tá? Esse ovário, ele possui folículos, que a gente vai ver ao longo da apresentação, que eles partem de unidades, mínimas unidades, com potencial ativo, para unidades capazes realmente de liberar o gameta feminino para que haja uma perpetuação da espécie a partir da fecundação através do gameta masculino. Além disso, a gente tem também o corpo lúteo, que ele é capaz de manter, aí no caso, através de condições endócrinas, a manutenção de uma gestação. Lembrando que o ovário ele tem uma capacidade tanto endócrina quanto gametogênica, e aí, no caso, endócrina e exócrina,
endócrina relacionado com a produção hormonal através dos hormônios esteroidais e no caso, exócrina através da produção do gameta, no caso, gameta feminino. Mas quando a gente fala de uma dinâmica folicular, a gente está falando aí do passo do desenvolvimento desse folículo e, no caso, o seu processo desde a fase de recrutamento, que a gente fala de folículos primordiais, até a sua fase de dominância, quando a gente fala de um folículo pré-ovulatório ou um folículo de Graafi. Esse passo da dinâmica folicular em si, ela foi principalmente estudada a partir do desenvolvimento e do emprego da ultrassonografia no sistema reprodutivo, ou seja, a partir da avaliação ultrassonográfica dessa estrutura, onde foi possível, de uma forma menos invasiva, e quando eu falo menos invasiva, eu estou fazendo uma relação com técnicas como, no caso, a laparoscopia, ou laparotomia, que eram também utilizadas para fazer, principalmente em pequenos ruminantes, para fazer a avaliação ovariana e a avaliação do desenvolvimento folicular nessa estrutura. Então, a ultrassonografia, ela como uma técnica, no caso, comparada às outras duas, menos invasiva, né? Ela passou a ser bastante utilizada para visualização e, no caso, caracterização da dinâmica desses folículos durante o processo, durante as etapas do ciclo estral, ok? E esse ciclo estral, ele nada mais é do que o ritmo funcional dos órgãos reprodutivos femininos que se estabelece a partir da puberdade. A gente sabe que quem faz o controle da atividade reprodutiva desses animais de forma endócrina, mantendo uma conexão com o sistema nervoso e o sistema endócrino, é o eixo hipotálamo hipofisário gonadal. E no caso do feminino, a gente fala do ovário, a gônada feminina. No caso, esse eixo ele é competente e responsável justamente por regular as funções reprodutivas tanto do macho, mas a gente está falando da fêmea, no caso especificamente da fêmea em si. E aí regula o ciclo estral, que é esse ritmo funcional e suas etapas. De uma forma didática, esse ciclo estral ele pode ser dividido em proestro, estro, metaestro e diestro. E essa caracterização, ela está relacionada às duas primeiras etapas, proestro e estro, com o desenvolvimento folicular. No caso, com o início do desenvolvimento folicular, que é possível ser observado na fase de estro, e a predominância ou maturação desse folículo na fase do estro. E por conta dessa predominância do desenvolvimento folicular, essas duas etapas, elas também podem ser chamadas de fase folicular, ok? Da mesma forma, na fase de metaestro, no caso do bovino, a ovulação. E com a ovulação, ao início da formação do corpo lúteo. Ao início da formação do corpo lúteo. E na fase do diestro seria a fase de predominância desse corpo lúteo. Por conta disso, ela pode ser chamada de... Essas duas etapas podem ser chamadas de fase luteal ou fase luteínica, justamente pela predominância do corpo lúteo e, consequentemente, pela predominância aí, no caso, da progesterona. Mas, lembrem-se que proestro e estro também são analogias da fase folicular e metaestro e diestro são analogias da fase luteínica, ok? Nesse desenvolvimento do ciclo estral, a gente vai haver, no caso, um recrutamento desse folículo até uma etapa, né? Ele vai passando por etapas, vai passando por degraus, e a gente vai ver mais na frente, que ele sofre alguns estímulos, seja ele estímulo sensorial, estímulo do sistema, ativação do sistema neuroendócrino, através de gonadotrofinas, que vão ser fundamentais na competência da estrutura folicular para que ela possa chegar até um folículo ovulatório. Mas não se desesperem nesse aspecto de
se houver alguma confusão em relação a esse entendimento, que a gente, no passo a passo, vai demonstrando, principalmente através das imagens. Lembra que eu falei para vocês do controle neuroendócrino? Lembra que eu falei para vocês de um eixo chamado hipotálamo, hipófise, gonadal? Então, a gente parte dessa interação e o hipotálamo, ele nada mais é do que uma estrutura que ele mantém essa conexão com o sistema reprodutivo através da conexão com o sistema nervoso, né, e com o sistema endócrino. Ele faz essa comunicação principalmente de uma forma bem curta através do sistema, né, circulatório hipotalâmico hipofisário, que permite uma comunicação mais estreita com a hipófise, principalmente com a adenohipófise ou com a hipófise anterior, permitindo ou estimulando a produção de gonadotrofinas. Não exclusivamente o hipotálamo ele é responsável pela produção de gonadotrofinas, somente de gonadotrofinas. O hipotálamo, ele por estimular, no caso, né, através da adenohipófise. O hipotálamo, ele é responsável pela produção de hormônios estimuladores, né, hormônios adenohipofisários, né, que estimulam a adenohipófise, dentre um deles, que vai atuar principalmente sobre o sistema reprodutivo, a gente tem o GNRH, que é o hormônio regulador de gonadotrofinas, tá? Esse hormônio, produzido pelo hipotálamo, ele estimula a adenohipófise, ou hipófise anterior, a produzir essas gonadotrofinas, que seriam nada mais, nada menos do que o FSH e o LH. FSH é hormônio estimulante e o LH é o hormônio luteinizante. Esses dois hormônios peptídicos, eles vão atuar sobre o ovário. Inicialmente, o FSH, ele atua estimulando o desenvolvimento folicular. Lembra que eu falei para vocês que o ovário, ele possui duas unidades funcionais? Então, é o folículo e o corpo lúteo. Inicialmente, a gente vai ter a gonadotrofina, no caso, o hormônio folículo estimulante, estimulando o desenvolvimento do folículo ovariano. Ele estimula o desenvolvimento desse folículo, onde ele sai de uma estrutura mínima e passa a apresentar apresentar características de folículos com outras expressões. O que seria isso? Será que eu estou dificultando? Então, ele deixa de ser um folículo primordial, vou ter imagem mais à frente, ok? Ele deixa de ser um folículo primordial e vai passando a ser folículos, no caso, primário, secundário, terciário. Lembrando que, só fazendo uma correção, o folículo primordial, ele ainda não é responsivo às gonadotrofinas. Então, a gente fazendo essa correção, ele deixa de ser um folículo secundário e passa a ser um folículo terciário e folículo pré-ovulatório. Isso faz com que haja uma proliferação de células da granulosa, faça também com que haja uma produção de 17-beta-estradiol, ou estradiol, que vai atuar, né, no caso, estimulando o desenvolvimento do antro. O desenvolvimento antral. Além disso, esse 17-beta-estradiol, ele é capaz de causar um feedback negativo. Mas o que seria um feedback negativo? É uma inibição. Ele causa uma inibição ou na adenohipófise ou a nível de hipotálamo, fazendo, se for na adenohipófise, inibindo FSH. Se for no hipotálamo, inibindo GNRH e, consequentemente, se não há estímulo de GNRH, também não há estímulo para FSH. Mas por que que isso acontece? Lembrem que o FSH, ele é um folículo estimulante, então ele estimula crescimento. Consequentemente, ele estimula receptores para ele e receptores para o seu predecessor, né? Ou seja, para o hormônio que vai atuar futuramente nesses folículos que estão crescendo. Mas também estimula receptores para estradiol. E esse estradiol, quando em excesso, ele sinaliza de forma negativa, falando ou para a adenohipófise ou para o hipotálamo, que não precisa mais produzir FSH. Que aquele folículo, ele não
é exclusivamente responsivo, ou ele não está mais exclusivamente dependente de FSH. Ele já pode suprir sua necessidade nutricional ou aporte funcional através de um outro hormônio como o LH, que passa a ser estimular a maturação folicular. E, consequentemente, a ovulação. E a gente sabe que com a ovulação ocorre todo um processo de luteinização no folículo, né, para que haja desenvolvimento da próxima estrutura, que seria o corpo lúteo. E aí vocês observam que tem inibina. A inibina também é um hormônio produzido pelo folículo, mas já um folículo em dominância, ou seja, aquele folículo que se destacou dos demais folículos em relação a diâmetro e em relação também a competências de responsividade às gonadotrofinas. E também de desenvolvimento estrutural em relação às células da granulosa da teca. Além disso, quando há produção de inibina, ele inibe, ele faz um feedback negativo também, ou em relação à hipófise anterior, para inibir FSH, ou em relação ao hipotálamo. E aí faz com que aqueles folículos que ainda dependiam de FSH, eles sofram atresia folicular. Isso é uma forma bem resumida do que a gente vai estar observando, mas já vão colocando aí suas dúvidas e mais na frente a gente vai respondendo. Aqui a gente tem, nessa imagem, as etapas, as fases do ciclo estral. Da esquerda para a direita, a gente traz 2 momentos, né? A ovulação, né? Onde faz justamente aí um início e um término do processo do ciclo estral em si. Lembrando que a gente, de uma forma didática, né? A gente começa pelo proestro, estro, metaestro e diestro. Lembrando que se na fase de estro, que é a fase onde ela foi escolhida como dia zero, como aquele momento que a gente vai estar iniciando todo o processo de dinâmica folicular, é nessa etapa que tem um aumento, né? É nessa etapa que vai ter um pico pré-ovulatório de LH. É nessa etapa que há uma desestruturação do folículo, é nessa etapa que ocorre uma remodelação folicular das células da granulosa e das células da teca. É nessa etapa que o gameta feminino ele vai ser liberado, ele vai ser expulso daquele ambiente nutritivo, daquele ambiente de aporte nutricional, de aporte regulatório, para que ele possa ser capturado pelas fímbrias e, consequentemente, no terço, na porção média das tubas uterinas, ele possa se encontrar com o gameta masculino e aí ocorra a fertilização. Então, na fase de estro, por que essa fase ela foi escolhida como o momento inicial, o momento de determinar, de começar a dinâmica folicular? Porque é uma fase onde, pelas questões comportamentais da fêmea, é uma fase visível, né? Lembrando que, dada as questões comportamentais, não somente endócrinas, mas dada as questões comportamentais, como edema de vulva, como hiperemia no caso, da vulva, região vaginal, como micção frequente, como uma das principais características é aquela que realmente diz a fêmea está em estro, ou seja, a fêmea ela se deixa ser montada, não só por outra fêmea, mas, claro, pelo macho, né? Então, é nessa etapa, pela caracterização comportamental, que inicia o processo de avaliação da dinâmica folicular. E, na maior parte das espécies, é também a fase que acontece a ovulação. No entanto, no bovino, a ovulação ela vai acontecer por volta de 12 a 16 horas da expressão do estro e culmina na fase de metaestro. Lembrando que no bovino, o estro, ele dura em média de 12 horas.
tá? E fazendo analogia entre, ou melhor, fazendo uma comparação entre bois tauros e bois índicos, os bois índicos normalmente expressam essas características de estro, principalmente nos horários de maior tranquilidade ou horários mais noturnos, onde algumas vezes pode dificultar a visualização dessa expressão, ok? E o que, é que a gente observa nessa fase em relação à questão endócrina? A gente observa um pico, ou melhor, um aumento do 17-beta-estradiol, e observa-se também, em relação ao outro hormônio esteroidal, uma redução da progesterona. E isso é de forma a relação dos dois hormônios esteroidais, 17-beta-estradiol e da progesterona, que caracteriza o estro. Observa que na fase de metaestro, uma vez que ocorreu a ovulação, os níveis de estradiol eles diminuem e os níveis de progesterona eles começam a ascender. Isso se dá justamente pelo processo de luteinização. Ocorreu a ovulação, ocorre a luteinização, que é a etapa de formação do corpo lúteo, consequentemente, esse corpo lúteo, ele vai ser, ele é competente na produção de progesterona. Ele inicialmente utiliza a carga de estradiol, onde ela vai ser convertida, em parte, ela é convertida para a produção da própria progesterona. Ok? E aí, nessa fase de metaestro, é a fase de ascensão da progesterona, na fase de estro, é a fase de manutenção dessa progesterona. A gente vê quase que um platô. Isso se dá por conta também do estabelecimento do corpo lúteo. E não havendo a presença de um concepto, não havendo a fertilização, obviamente que esse corpo lúteo ele vai regredir, né, através do processo de luteólise, e é um processo também que ele é estimulado pelo aumento nos níveis de estradiol. Esses níveis de estradiol eles vão estimular a formação de receptores no endométrio uterino para a prostaglandina, para a ocitocina também, e estimulam formação de receptores para ocitocina no próprio corpo lúteo. Então, através do mecanismo de contracorrente, vai haver aí uma migração dessa prostaglandina uterina para atuar no corpo lúteo e, no caso, a atuação também da própria ocitocina luteal, posteriormente ocitocina uterina, atuando na luteólise desse corpo lúteo. E, consequentemente, ocorreu regressão do... Opa, estou tentando mostrar aqui, pronto. Ocorreu regressão do corpo lúteo, ocorreu redução da progesterona. E aí, esse nível de declínio, essa etapa de declínio da progesterona e a ascensão do estradiol, ela caracteriza o proestro e, posteriormente ao proestro, há uma nova fase de estro, e aí vai se repetindo as fases do ciclo estral com base na questão endócrina. Essa fase folicular, a gente fazendo um comparativo, ou a gente colocando essa imagem, a gente observa o GNRH produzido pelo hipotálamo, ele vai atuar de forma a estimular, ou seja, de forma positiva sobre a adenohipófise, para que essa adenohipófise produza o LH e o FSH. O FSH estimula o crescimento do folículo, consequentemente, proliferação das células da granulosa, formação de estrógeno. Lembrando que as células da granulosa, ela é responsável por converter, no caso, ele é responsável por converter, fazer a conversão de andrógenos em estrógeno, né? Uma vez que as células da teca presente também no folículo, ela é capaz de capturar o colesterol armazenado nessas células e transformar esse colesterol em andrógenos, e nas células da granulosa, esses andrógenos eles são convertidos em estrógeno. Uma vez em alta concentração, esse estrógeno, já na fase luteal, esse estrógeno, ele vai causar um feedback negativo, como eu falei para vocês, ou pode ser no hipotálamo, ou pode ser na hipófise, e esse feedback negativo, ele acontece de forma a inibir o FSH. Ele inibe o FSH quando já acontece a dominância. Não aconteceu a dominância, não há inibição desse FSH, mas não é só o estrógeno que faz um feedback negativo sobre o FSH, a inibina também. Lembrando que, uma vez dada a dominância, esse folículo, ele
ele vai ter competência para ovulação, porque ele não é dependente ele não é dependente de FSH, ele passa a ser dependente de LH, ok? Aí aqui a gente traz uma imagem, né, expressão de FSH e de LH, da mesma forma tanto na imagem da esquerda quanto na imagem da direita. O que é que a gente quer dizer aqui para você? Eita, só um minuto, é porque eu estou com a barra bem em cima, mas tudo bem, não tem problema. Na imagem da esquerda, ele é o folículo pré-divergência, e na imagem da esquerda, ele é o folículo pós-divergência. O que é que isso quer dizer? O que é a divergência folicular dentro da dinâmica folicular? A dinâmica folicular é o passo a passo, ou seja, vai desde a fase de recrutamento até a fase do folículo ovulatório. É esse crescimento, esse estabelecimento e maturação desse folículo. E a divergência folicular é o momento onde o folículo dominante ele se destaca, ou seja, é aquele momento onde o folículo dominante ele se destaca em relação ao diâmetro, em relação aos outros folículos que cresciam juntamente com ele. Ou seja, aquele folículo que conseguiu obter competência em relação a maior quantidade de receptores para LH. Então, na fase do folículo pré-divergência, ou seja, até o momento da seleção, naquele momento de crescimento folicular, eu não vou nem dizer só recrutamento, porque quando a gente fala de recrutamento, a gente também fala de folículos que ainda não são responsivos às gonadotrofinas, como os primordiais. Então, na fase de crescimento folicular, a gente tem a ação em especial do FSH. E esse FSH, ele atua justamente nessa dinâmica do crescimento, mas também estimulando a conversão de forma endocrinológica, né, do andrógeno através da enzima aromatase em estrógeno através da célula da granulosa. E, no caso, o folículo, nessa imagem da direita, esse folículo pós-divergência é um folículo que ele já tem uma ação, ele se diferencia não somente pelo seu diâmetro, que é maior, e essa divergência, ela pode estar acontecendo principalmente através de um folículo de 8 milímetros, por exemplo, né? Eu não falei para vocês, mas realmente no final eu vou trazer uma imagem que vai trazer vai mostrar a questão dos diâmetros foliculares. A gente observa nos bovinos que folículos de 3 a 4 milímetros, eles já são responsivos às gonadotrofinas. Então, a gente está falando de um folículo em crescimento, de um folículo secundário. E um folículo onde, por exemplo, a partir de 8 milímetros, que já pode estar acontecendo uma divergência folicular, são folículos que cresceram em determinado momento junto, onde um se destaca mais por uma ação maior de receptores de LH, e a partir daí ele pode estar se alimentando principalmente das questões endócrinas, desenvolvimento morfológicos em relação à questão da célula e endócrinos bioquímicos também, que a gente vai ver principalmente relacionado não somente à questão da célula da granulose, como é esse caso dessa imagem, mas também em relação à da teca, e o aspecto do próprio gameta feminino também, que ele é impactado pela ação dessas gonadotrofinas. Então, nessa imagem, a gente tem uma atuação principalmente de diferenciação em relação aos receptores de LH. Essa imagem, ela traz um pouco da visualização do que a gente está falando em relação à questão da dinâmica folicular. A gente observa o desenvolvimento de uma onda, e a gente sabe que em bovinos, num ciclo estral, a gente pode estar acontecendo somente uma onda, pode acontecer de 1 a 4 ondas dentro de um mesmo ciclo, e um ciclo estral nessa espécie, ela acontece em média de 21 dias, podendo ser um pouco menos, mas pode ser um pouco mais. Mas a gente sabe que a característica, principalmente nos zebuínos, é de 2 a 3 ondas, né? O estabelecimento de 2 a 3 ondas. E a gente vai entender o porquê que o folículo dominante de uma onda, ou da primeira ou da segunda onda, ele não é determinante justamente para ovular. Por que ele pode entrar em atresia? Mas, enfim,
O que é que tem essa imagem? Essa imagem, ela mostra o diâmetro folicular, então a gente vê um diâmetro de praticamente 3 milímetros de um folículo que vai ovular, né? E aqui a gente observa a expressão da dinâmica ou do padrão de uma onda, que no caso é esse, em dias. E a gente observa o crescimento a partir do dia 0, e aqui o estabelecimento de uma onda em 9 dias. A depender da quantidade de ondas que essa fêmea ela pode apresentar no ciclo estral dela, vai haver um encurtamento das ondas, né? O que, por exemplo, aqui a gente está falando de 9 dias, a gente pode ter uma onda que dure aí em torno de 6 dias, uma onda que dure em torno de 7 dias, vai depender muito da quantidade de ondas que o ciclo dessa fêmea apresente. Lembrando que a média é de 2 a 3 ondas por ciclo na espécie bovina. Certo. Nessa imagem a gente tem um recrutamento desses folículos. Esses folículos, em linha reta, eles começam a se desenvolver, ou seja, eles estão em fase de crescimento, eles estão em fase, continuam nessa fase de crescimento e passa aí para uma fase de seleção, ou seja, de caracterização daquele folículo que vai ser o dominante. E aí vocês me perguntam o que são essas bolinhas brancas que estão decrescendo, ou seja, que estão ficando no meio do caminho. São aqueles folículos subordinados, são aqueles folículos que não tiveram competência para o seu desenvolvimento. Então, eles entram em atresia, que seria uma morte, essa atresia ela é caracterizada por apoptose, que seria uma morte celular programada, né? Então, por falta de nutrição, por falta de um suporte endócrino, por falta de condições realmente, esses folículos eles não se desenvolvem. E, obviamente, que os folículos que são selecionados, ou seja, os folículos que têm potencial para dominância, eles são responsáveis por essa condição, uma vez que eles bloqueiam o suporte necessário para a manutenção desses folículos subordinados, que seria justamente o FSH. Então, esses folículos que são selecionados, eles deixam de ser responsivos ao FSH e passam a ser responsíveis ao LH. Então, esse LH, ele trabalha em cima desses folículos, e observe, se a gente for fazer passar uma linha reta, a gente tem mais ou menos um processo de seleção por volta de 8 milímetros, né? Claro, isso aí é uma média. Então, esses folículos, eles passam a ser responsivos por esse LH, e eles passam a apresentar mais receptores de LH, e, consequentemente, eles vão se destacando em relação a esse receptor, e, consequentemente, uma ação do LH sobre si. E quem apresenta a maior quantidade de receptores normalmente tende a ser o dominante, né? Essa dominância ela pode começar a partir de 11 milímetros, e aí a gente pode ter folículos ovulando por volta de 3 milímetros ou até mais, né? Vai depender não somente da subespécie, mas também das raças dentro da espécie bovina. Quando eu falo subespécie, eu estou falando de bois tauros ou bois ínicos, os taurinos ou os zebuínos, ok? Lembrando que esses essas bolinhas vermelhas são os folículos que foram selecionados com potencial de dominância, mas em algum momento, por ser uma espécie monoovulatória, o bovino, ele vai apresentar um folículo com o potencial de ovulação de um gameta, de um único gameta feminino. Então, o outro que veio junto com ele no processo de seleção, ele também entra em atresia. Aqui a gente tem, nessa imagem, a ilustração dos folículos, né? Tanto na parte superior quanto na parte inferior. E o que a gente observa? A gente observa que esses folículos, eles são denominados desde folículos primordiais, folículos primários, isso numa ordem crescente. Folículos primários, folículos secundários, folículos pré-antrais, ou, no caso, aqui está como pré-antral, mas é folículo terciário, tá certo? E o folículo ovulatório. Nesse caso, qual é a distinção entre eles? A gente vê algumas diferenças em si, né? Mais na frente a gente vai trazendo esse reforço, mas já iniciando essa diferenciação, o folículo, de forma a falar um pouco da questão morfológica, né? Da questão de células. Esse folículo primordial,
ele é envolto basicamente por um único grupo uma única camada de célula. Normalmente essa camada de célula não é nem completa. Então é um folículo ainda que ele vai estar apresentando características de células cuboides, né? E ele se distingue, no caso, o folículo primário se distingue do folículo primordial, porque ele já apresenta uma camada inteira de células da granulosa que envolve o oócito, que o oócito é nada mais, nada menos do que esse gameta feminino, tá? Lembrando que aqui a gente está falando de citoplasma oocitário e aqui região nuclear, tá? E aqui as células da granulosa, da mesma forma, uma camada completa que circunda esse oócito, pode ser vista já no folículo primário. Já no folículo secundário, a gente observa a formação de zona pelúcida, seria semelhante a uma membrana que envolve o gameta feminino, no caso o ócito. Pronto, voltou. O gameta feminino poderia ser ilustrado por esse rosa, dentro dessa imagem, essa lista mais rosa, e essa camada de células da granulosa. Lembrando que, intimamente, a camada das células da granulosa, de forma mais externa, tem as células da teca, que já podem ser observadas no folículo secundário. E, uma vez nesse folículo, tanto as células da granulosa quanto as células da teca interna e teca externa, elas são responsivas às gonadotrofinas. Então, nesse momento, esses folículos, eles passam a atuar sob a influência das gonadotrofinas. Aí vocês me perguntam, e folículo primordial e folículo primário? Eles estão na fase de recrutamento. Então, quem é que seleciona esse pool de folículo para que haja um início de desenvolvimento da dinâmica folicular? Aí, alguns fatores podem estar relacionados com a ativação desse pool de folículo, e pode-se falar de alguns fatores intrínsecos, como fatores que promovem o crescimento, fatores intrínsecos aos folículos, que promovem o crescimento dessa estrutura e a diferenciação, mas não as gonadotrofinas, ok? Então, nessa fase de folículo secundário, vai haver uma proliferação das células da granulosa, e havendo essa proliferação das células da granulosa, um crescimento, uma multiplicação dessas células, e, consequentemente, o ócito também ele vai passando por modificações, não só no seu citoplasma, mas também na sua parte nuclear. E aí, com essa multiplicação das células da granulosa, é possível observar no folículo terciário, também chamado de pré-antral, lá atrás eu falei que não, mas é porque eu não tinha visto um detalhe. Esse folículo terciário, no caso, o folículo terciário, você já começa a observar a formação do antro, ou seja, de um espaço que se forma entre as células da granulosa. E esse espaço, ele se dá por uma diferenciação, uma pressão, né, uma pressão sobre essas células que fazem com que elas passem a se distanciar entre si, né, a romper algumas ligações comunicantes entre essas células, formando esse espaço que vai ser preenchido por líquido, que é chamado de líquido folicular. Que nesse líquido folicular tem estruturas, no caso, hormônios, como inibina, relaxina, vai ter 17 beta-estradiol, ou seja, vai ter glicoproteínas, vai ter fatores que vão estar relacionados com proteção, nutrição, vão estar relacionados com todo o processo de manutenção desse ócito e também de competência das células da granulosa, certo? Uma vez esse antro ele é formado, ele, no caso, inicia seu processo de formação, ele se expande, e aqui no folículo antral, que no caso, ele é chamado de folículo ovulatório, ele já tem um manto pré-estabelecido, você já vê um pendúculo, também chamado assim, mas esse pendúculo ele é formado de células da granulosa em íntima comunicação com o ócito, e em alguns trabalhos vocês vão ver que é chamado de complexos cumulosóforos, porque é o conjunto de células da granulosa envolto do ócito, ok? Então, essa comunicação, ela é saudável e ela é necessária para que esse ócito, ele vá mantendo seu processo também de desenvolvimento juntamente com o processo de
desenvolvimento folicular. Aqui, dentro da fisiologia do ciclo estral, só trazendo mais uma vez a questão do desenvolvimento. Lembra que a gente já falou aqui do folículo primordial, do folículo primário, folículo tem um folículo secundário que não está aqui, aí o folículo antral, que seria o terciário, e o folículo ovulatório. A gente vai ver mais na frente que eles também podem ser divididos em duas classificações, mas a gente vai ver mais na frente. Não tem como falar de foliculogênese, ou seja, processo de desenvolvimento do folículo, se a gente não fala de oogênese. Vou tentar ser o mais sucinta possível para que haja esse entendimento que eu estou vendo que eu tô falando demais e o tempo está passando e tá faltando algumas coisas ainda, né? Mas tudo bem, eu vou tentar ser o mais sucinta possível. A oogênese, ela nada mais é do que o processo de desenvolvimento desse ooócito, ou seja, do gameta feminino. De uma forma bem didática, já passando para essa fase, a gente tem as células germinativas primordiais, ou seja, são células com potencial de desenvolvimento em qualquer outro tipo celular. Elas vão migrar da parede do saco vitelínico para gônada ainda em processo de diferenciação. Nesse caso, quando ela chega na crista gonadal, ou seja, naquela região onde vai haver capacidade de diferenciação na gônada feminina, ela passa a se diferenciar, né, através de mitoses sucessivas em oogônias. E aí a gente tem duas populações de oogônia. Aquela população que logo vai se diferenciar em ócito primário e aquela população de células germinativas que entra no estado de parada para revisar todo o seu processo de multiplicação para posteriormente se dividir em oogônias que também irão dar formação ao ócito primário. Lembrando que tudo isso ocorre na fase ainda pré-natal, ou seja, o concepto ele ainda não nasceu, né? Ainda está na fase de desenvolvimento, ou na etapa onde o feto ainda está na sua condição gestacional, né? O feto ainda está em processo de desenvolvimento. Daí, o que é que acontece? Com o nascimento do indivíduo, com o nascimento do ser, essa meiose ela é interrompida. Então, você tem um ócito primário que parou na na fase de diplóteno da primeira meiose. Lembrando que o processo de oogênese, ele tem duas meioses. A primeira, ela é interrompida logo ao nascimento. Mas quando chega na fase de puberdade, ocorre a retomada dessa meiose. Então, esse ócito primário, ele através da sensibilidade, né, da expressão do GNRH sobre as gonadotrofinas, consequentemente faz com que esse ovário ele retome o seu desenvolvimento oocitário. Então, ele retoma essa meiose, e aí esse ócito primário, ele extrusa o primeiro corpúsculo polar, isso faz parte do processo de maturação nuclear, e faz com que ele se torne um ócito secundário. Esse ócito secundário é justamente o ócito que vai ser ovulado na espécie bovina e na maior parte das espécies também. Esse ócito secundário, ele é ovulado na etapa de metáfase 2 da segunda meiose, né? Então, lembrando que logo após a ovulação ele para a segunda meiose também. Ele dá um stand-by, mas ele para na etapa de metáfase. E quando esse ócito, ele é fertilizado, ou seja, quando o espermatozoide, ele faz a fertilização dessa estrutura, ocorre a retomada da meiose, e aí ele completa toda a meiose, em si, e é chamado de ócito secundário, e finaliza aí o processo de oogênese. Lembrando que começou o processo de oogênese, a foliculogênese ainda não tinha começado. Terminou a foliculogênese e a oogênese só se encerrou com a fertilização e a retomada da segunda meiose, ok? E aqui é um esquemazinho básico do que a gente falou mais lá na frente, ou do que a gente falou lá atrás, desculpa. Lembrando, as células germinativas, elas sofrem mitose,
elas vão ser transformadas através de multiplicações sucessivas em oogônias, isso já na crista gonadal. Essas oogônias, quando sofrem o processo de diferenciação através da redução equacional por conta da meiose, ela passa por etapas, né, e as etapas da meiose, ela é interrompida no óssito primário, na prófase 1, né, na fase de diplóteno. Então, o animal, ele nasce, e no retorno à puberdade, e na chegada à puberdade, desculpa, há o retorno dessa meiose. E aí, essa meiose, ela é retomada. Uma vez retomada, vai ocorrer o processo de ovulação, lembrando que o animal, na maior parte das espécies, e na espécie bovina, ele vai ovular um óssito secundário, aquele óssito que tem capacidade de receber o espermatozoide, né? Aqui a gente tem um óssito com sua zona pelúcida, sua região periplasmática. E aqui a gente tem o segundo corpúsculo polar, isso faz parte do processo de maturação nuclear. E como segundo corpúsculo polar, então a gente entende que completou o processo de fertilização. Então, é para ter também 2 pronúcleos, o pronúcleo masculino e feminino. A gente não está conseguindo ver, mas a gente entende que ele finalizou o processo de oogênese. E a foliculogênese em si? É o processo de formação, crescimento e maturação folicular, tá? Ele passa por sucessivas etapas, e eu trouxe só essas 2 ilustrações para que vocês observem que esse óssito, ele deixa de ser circundado por um grupo de células que basicamente não recobrem todo esse óssito para 2 grupos celulares, que são as células da granulosa e as células da teca, recobrindo o óssito, né, em várias camadas de células, né, e de forma completa. Além, no caso específico dessa imagem, a permanência do antro. Como eu falei para vocês, o folículo, ele tem função endócrina e função exócrina. Exócrino seria o processo de formação do gameta. Esses folículos, eles podem ser divididos em pré-antrais e antrais, isso levando em consideração a presença do antro. Então, folículos que não têm antro são chamados de pré-antrais, e dentro desses pré-antrais estão os folículos primordiais, primários e secundários. Os folículos que apresentam o antro são chamados de folículos antrais, dentro deles são os folículos terciários e os folículos pré-ovulatórios. Esses folículos primários, eles são, aqui a gente tem um esquema, como eu falei para vocês, são folículos que podem apresentar a zona pelúcida, né, seriam, no caso, é semelhante a uma membrana que protege só um minuto. É semelhante a uma membrana que protege o óssito, e as células da granulosa, elas são as células mais íntimas, ou seja, mais próximas desse óssito. Aqui a gente tem outra imagem, de um folículo primário, são imagens histológicas, né, com aqui a delimitação da zona pelúcida, o óssito, também chamado de ovócito, né, células da granulosa e a membrana basal. Essa membrana basal, ela faz uma separação entre células da granulosa e células da teca. Lembrando que as células da teca, elas são irrigadas e as da granulosa não. Elas recebem todo o aporte nutricional e endócrino através de receptores ou junções comunicantes. Esses folículos secundários, eles apresentam células da teca e células da granulosa, são responsivos a FSH e são competentes na produção de estradiol. Esses folículos terciários apresentam antro, né, você começa a observar espaços entre as células da granulosa que vão se formando para manter a competência antral. E aí é possível já ver a questão do líquido folicular. Esse folículo pré-ovulatório, ele tem a característica por apresentar o pendúculo que dá suporte ao óssito, esse pendúculo de células da granulosa, né? E aqui, como eu falei para vocês, é o complexo cúmulus óforos. Apresenta também uma corona radiata, ou seja, é como se fosse uma
coroa bem próximo ao ósseo, a zona pelúcida do ósseo, circundada por células da granulosa. Por ser essa corona radiata, ela é formada por células da granulosa, como também essas outras zonas são formadas por células da granulosa. Isso é chamado de corona radiata porque está bem mais próximo desse ósseo, ou seja, está em íntima comunicação. Aí aqui é só mostrando as camadas, né, de células ou estruturas que existem próximo ao óssito, tá? É que a gente tem toda a região ocitária, as células do cúmulo ao seu redor, a gente tem as células da granulosa, lembrando que as células do cúmulo são formadas também por células da granulosa. A membrana basal, essa membrana basal, ela é responsável por proteger esse ósseo, lembrando que, por ser uma estrutura haploide, se não houvesse essa membrana basal, haveria comunicação da corrente sanguínea com essas células e, consequentemente, com o ósseo, e o organismo poderia identificar como estrutura estranha do organismo, e aí combater essa estrutura e, consequentemente, não há desenvolvimento, não haveria desenvolvimento ossitário, nem permanência. Aqui a gente tem as células da teca, tanto teca externa quanto teca interna, e lembrando, esses traços vermelhos são os vasos sanguíneos. Eles são essenciais no folículo, mas também são essenciais no processo de luteinização e formação do corpo lúteo. Aqui a gente tem uma sequência, né, relacionando a questão desses folículos, desde a sua etapa de recrutamento, crescimento, capacitação, maturação, que seria justamente a fase final, na fase de dominância folicular. Essa fase inicial, ela também pode ser caracterizada por uma fase lenta, ela vai desde tamanhos menores, e aí, a partir de 3 a 4 milímetros, essas estruturas, chamadas de folículos secundários, são responsíveis ao FSH e LH, no caso das gonadotrofinas. Em especial o FSH, né? 8 milímetros, em torno de 8 milímetros a gente vê uma divergência, e em torno de 15 milímetros a gente já vê um processo de ovulação. É claro que isso pode ser um número menor, mas também pode ser um número maior, como eu falei, a depender da raça ou da subespécie. E aí, o processo de foliculogênese, ele envolve as etapas de recrutamento, seleção e dominância. Ele ocorre com a atuação, em especial, das gonadotrofinas, FSH e LH. Aqui a gente tem um esquemazinho onde mostra as células da teca e aqui as células da granulosa. Como eu falei para vocês, as células da teca, elas captam o colesterol que está armazenado e converte esse colesterol em andrógenos. Esse andrógeno, ele vai ser captado pelas células da granulosa, e nas células da granulosa, ele é convertido em estrógeno através da enzima aromatase. Lembrando que essas células da teca, para que haja esse processo de conversão do colesterol em andrógeno, tem que haver atuação do LH. Isso, ele no caso, vai estar relacionado com o processo de esteroidogênese. E no caso da formação do estrógeno a partir do andrógeno nas células da granulosa, a atuação do FSH. Lembrando que para que eles possam atuar, precisa de seus receptores, né? Aqui é um esquemazinho básico das fases da foliculogênese, fase de recrutamento, como eu falei para vocês. Nessa fase de recrutamento, podem estar relacionados alguns fatores que não as gonadotrofinas, então são fatores de ativação folicular. Já na fase de crescimento, a gente tem a atuação das gonadotrofinas, processo de seleção que vai estabelecer a divergência e, consequentemente, que vai determinar quem vai ser o folículo dominante ou o folículo ovulatório. Da fase de seleção para frente, a gente basicamente tem os folículos antrais, da fase de seleção para baixo, a gente tem os folículos pré-antrais. Esse líquido folicular, ele tem algumas funções, né? Fatores estimulantes, inibidores no fluido, que regulam o ciclo folicular. Dentre um dos fatores inibidores é o fator de inibição da maturação, que esse fator, ele permanece até a etapa onde aquele folículo ele tem capacidade de ovular e, consequentemente, liberar um óvulo que tem a capacidade de ser fertilizado. Ou seja, um óvulo secundário que esteja um óvulo que esteja na metáfase 2 da meiose 2.
E aí, outra função é a maturação oocitária, então ele age sobre o processo de maturação oocitária, não só na maturação nuclear, mas também na maturação citoplasmática. E o crescimento folicular, também é importante. Essa maturação oocitária, ela, em vivo, né, a maturação ela ocorre com o surgimento do pico de LH. Lembra que já na fase o que determina a questão comportamental do éstro é o pico de LH. E esse pico de LH, de forma endócrina, ele é responsável no ósseo pelo processo de maturação. E aí, nesse processo de maturação, ele vai estar relacionado com o quê? Ele vai estar relacionado com a proliferação celular, com o processo de relação de crescimento desse folículo, diferenciação através do processo meiótico, ou seja, uma retomada da meiose. Está relacionado também com o processo de esteroidogênese, ou seja, a atuação dos esteroides, no caso, responsividade ao estradiol, e também à expansão das células do cúmulus, né? Um folículo maturado, ele apresenta uma células do cúmulo mais expansiva. Isso por conta de atuação de algumas enzimas sobre as ligações comunicantes entre as células da granulose. A maturação nuclear, o que a gente pode observar é a condensação dos cromossomos e rompimento do envelope nuclear, ou seja, a gente tem uma dinâmica, né, dessa fase da meiose em si, das etapas da meiose, e uma passagem dos estágios da meiose, tá? Essa maturação citoplasmática, ela vai estar relacionada com o processo de reorganização das organelas, e a gente vai falar de glândulos corticais, de mitocôndrias, né, vai mostrar para vocês, né, e a síntese de proteína e modificações moleculares. Nessa imagem, por exemplo, a gente traz dois momentos. O momento da esquerda é uma estrutura, é um ósseo imaturo, e a imagem da direita é um ósseo maturado, né? Esse ósseo imaturo, em prófase 1, ele apresenta mitocôndrias, que são caracterizados na imagem por esses pontinhos azuis, eles estão mais na periferia. E no ósseo maturado, eles passam a se apresentar juntamente com os lipídios mais na região central, diferentemente dos grânulos corticais. Esses grânulos corticais, eles, no ósseo maturado, eles passam a ser distribuídos. Opa, desculpa, aqui é da mitocôndria. Aqui é uma imagem, tá? Só fazendo uma correção, né? Mitocondrial, que a gente tem duas estruturas temos dois ossos, eu apontando com o dedo, como se vocês estivessem vendo. Essas duas imagens, a imagem A e a imagem B, né, são dois ócitos. Esses ócitos, eles estão nessa imagem coloridos em vermelho, porque estão corados com fluorocromos, ou também chamados de sondas fluorescentes, que causam essa luminosidade, né, através de microscópio de fluorescência. Então, aqui a gente observa as mitocôndrias na periferia. Isso significa dizer que é um ósseo imaturo. A imagem C, ela vai apresentar essa fluorescência, principalmente na região central, essa fluorescência das mitocôndrias. Então, indica que o ósseo, ele está maturado. Aqui, uma outra estrutura relacionada à maturação citoplasmática é a questão dos grânulos corticais. Esses grânulos corticais, diferentemente das mitocôndrias, eles passam a sair da região central de um ósseo imaturo para um ósseo maturado, ele vai ficar na periferia. E uma das suas principais funções é evitar a polispermia, ou seja, a penetração de vários espermatozoides. Então, esses grânulos corticais são como barreiras no ósseo maturo, no ósseo maturado, né? Então, uma barreira bioquímica, mecânica, que impede a polispermia. Ok, e aí o que seria essa atresia folicular? A atresia folicular, ela nada mais é do que, como eu falei para vocês lá no iniciozinho, uma morte celular programada, ou seja, aquela estrutura, ela não consegue mais se manter ativa. Então, ele entra no processo de morte. Então, pode ser caracterizado como degeneração folicular, o ósseo se liquefaz,
e aí ele começa a sofrer a ação da própria região, ou seja, do próprio organismo, para que ele possa ser uma estrutura sem atividade nenhuma, né? Isso acontece nos folículos que foram recrutados, mas que não sofreram dominância. Aqui a gente tem um exemplo mais dinâmico, e aqui, basicamente, boa parte, ou seja, o que não é dominante, todo o resto entrou em atresia. Então, nas espécies monoovulares, a gente tem, por exemplo, um bovino mais de 50, a gente tem em torno de 50 mil ossos que são recrutados, né, nessa fase da dinâmica folicular, mas basicamente um folículo, ele vira dominante, o resto ele entra em atresia. O processo de ovulação, ele ocorre, né, através do pico de LH, induz ativação proteolítica da teca externa, e aí na vaca, essa corona radiada, ela é perdida na ovulação, o líquido folicular, ele auxilia o transporte do ócito, esse transporte principalmente em direção às fímbrias, para que ele chegue na ampola da tuba uterina, para que haja o encontro dele com o espermatozoide. Tá? Esse processo de ovulação, ele ocorre com um misto de, já num ambiente onde vai acontecer uma redução dos níveis de estradiol e um aumento de progesterona, uma invasão das células do ambiente das células da granulosa pelas células da teca, isso porque ocorre a ruptura da membrana basal, e juntamente com as células da teca, há também a invasão dos vasos sanguíneos e início de formação de outros vasos, chamados de processo de angiogênese. Junto com a ovulação, ocorre o processo logo em seguida, de luteinização, que é a fase de formação desse corpo lúteo. E aí o corpo lúteo, ele é uma estrutura temporária, em média ele vai estar sofrendo luteólise caso não haja gestação por volta do 16º ou 17º dia do ciclo estral, né? E aí reinicia todo o processo, mas enquanto isso, ele é altamente vascularizado, ele funciona como uma glândula endócrina produtora de progesterona, que é um hormônio esteroide, né? No corpo lúteo, ele é formado por células da granulosa e células da teca. Essas células da granulosa são também chamadas de células grandes, e células da teca são chamadas de células pequenas. Esse corpo lúteo, ele sofre regressão, né, na presença do fator luteolítico, no caso é a prostaglandina, e lembrando que essa prostaglandina, ela já pode ser produzida mesmo na fase inicial da formação do corpo lúteo. Agora, ele não é responsivo à prostaglandina, o corpo lúteo ele não é responsivo à prostaglandina, até por volta do 5º dia de sua formação. Apesar de que existem alguns trabalhos que falam que o corpo lúteo já apresenta receptores para prostaglandina por volta do 2º dia. Mas, enfim, levando em consideração a presença desses receptores por volta do 5º dia, né, mesmo na presença de prostaglandina, nessa etapa, o corpo lúteo ele não consegue sofrer luteólise. Isso por conta não somente de seus receptores, mas por conta também da pulsatilidade da PGF2-alfa, né, da prostaglandina. Porque nessa fase os pulsos ainda são poucos, são curtos, não são capazes de causar uma luteólise nessa estrutura. Além disso, também existem alguns outros fatores que que podem estar presentes e podem inibir esse fator, né, essa ação da prostaglandina sobre o corpo lúteo. Esse mecanismo de luteólise, ele vai ocorrer através do mecanismo de contracorrente. Eu falei que há um estímulo da produção de PGF2-alfa pelas células endometriais, lembrando que quem estimula isso vai ser o estradiol, mas como o estradiol? Nessa fase final, ou seja, por volta do 16º, 17º dia, que o corpo lúteo ele sofre luteólise, os níveis de estradiol eles estão aumentando. Então, eles são capazes de estimular essa prostaglandina, né, de uma forma mais eficiente, a estimular um pulso maior dela, pelas células endometriais, fazendo com que essa prostaglandina ela ascenda através do sistema de contracorrente, da artéria uterina, chegando até a região ovárica, e aí estimule a produção de ocitocina luteal, né? E essa ocitocina luteal, de uma outra forma, ela pode estimular uma maior produção de prostaglandina no útero, mas também receptores para a ocitocina no próprio útero, fazendo com que esse mecanismo ele seja cíclico até a morte
a lise desse corpo lúteo. Aqui a gente traz uma imagem onde mostra essa diferenciação, essa dinâmica em si, mais uma vez, né, desses folículos primordiais, primários, onde a gente tem estruturas micro, né, folículo secundário, aqui um folículo terciário, lembrando que ele já começa a ser responsivo por volta de 4 milímetros, a divergência, ela pode já ocorrer por volta de 8 milímetros, alguns trabalhos vão apresentar uma divergência por volta de 11, mas vai depender muito da raça e da subespécie, e por volta de 15 a 20, ou até um pouquinho menos também, você já observa a dominância folicular e a ovulação. Aqui a gente tem uma dinâmica em si, né, completa. Aqui a gente tem uma dinâmica de 2 ondas. Gente, eu sei que eu estou já ultrapassando um pouco do meu tempo, mas eu estou já finalizando, tá, a palestra. Então, voltando aqui à imagem, a gente tem uma imagem que mostra um ciclo astral, e aqui a gente tem os dias de estro, desde a região da esquerda até a região da direita, e é possível observar uma onda folicular e uma segunda onda folicular. Lembra que eu falei para vocês que o predomínio de padrão de ondas foliculares para os bovinos era de 2 a 3 ondas? Então, aqui a gente tem 2 ondas foliculares. Inicialmente, a gente tem um recrutamento logo após a ovulação, a gente tem um recrutamento, e esse recrutamento, ele sempre inicia com um aumento de FSH, ou seja, essa linhazinha aqui, quando a gente já vê um pico de FSH, a gente entende que há um recrutamento desses folículos, né? Vai havendo aqui o processo de crescimento, processo de seleção, e o processo de... Aqui a gente observa o processo de atresia de alguns folículos, mais a divergência folicular, por volta de 8, 11 milímetros, e a dominância de um folículo. Aí o que acontece? Esse folículo, apesar de obter, de apresentar receptores para LH, de apresentar atuação do LH, apresentar camadas diversas de células da granulose, células da teca, altas concentrações de estradiol, produção de inibina para reduzir os folículos subordinados, ou seja, apresentar todo um potencial, uma estrutura para um folículo ovulatório, ele não ovula. Ele não ovula justamente por um motivo, porque existem altas concentrações de progesterona. E essa progesterona, ela faz com que o LH, ele possa até estar atuando sobre esse folículo dominante, mas ele não atua de forma eficiente, fazendo com que ocorra um pico para o processo ovulatório, ou seja, para liberação desse óvulo. Então, o que acontece? Por conta dessas altas concentrações de progesterona, esse folículo dominante que tinha capacidade de ovular, ou seja, potencial de ovular, ele sofre atresia. E logo imediatamente... Minha seta sumiu? Logo imediatamente, a atresia desse folículo dominante, é possível você observar que surge uma nova onda folicular. E essa nova onda folicular, ela passa por todo o processo que a onda anterior também passou. Observa, ocorre um novo pico de FSH, esse folículo ele vai passando pela fase de recrutamento, fase de crescimento, seleção e dominância. E aí, por que essa segunda onda apresenta um folículo ovulatório? Por que essa segunda onda ela apresenta um pico, um pico de LH? Porque a gente observa que os níveis de progesterona, eles estão caindo, né? Eles estão em declínio. Então, com isso, ocorre um aumento de estradiol, aumenta a pulsatilidade de LH e, consequentemente, ocorre o pico de LH, que é necessário, é fundamental para que ocorra a ovulação. Então, um dos processos para que na espécie bovina ocorra 2, 3 ou até 4 ondas é justamente as concentrações plasmáticas de progesterona. Então, enquanto os níveis de progesterona estão altos, não ocorre a ovulação.
Tá? Aí aqui é só a gente mostrando também, mais uma vez, um padrão de duas ondas foliculares, né? Esse folículo dominante, ele sofre atresia justamente pela alta concentração de P4 e a redução nos níveis de LH, diferentemente do folículo dominante da segunda onda, que já apresenta que já se encontra num ambiente diferenciado de níveis de progesterona. Níveis de progesterona baixo, níveis de estradiol alto e de LH o suficiente para que ocorra o pico de LH pré-ovulatório. Aqui nessa imagem a gente observa os picos de FSH e os picos também de estradiol, mostrando uma dinâmica de 3 ondas, né? Aí aqui a gente tem parte do mesmo pressuposto de 3 ondas, só porque a gente observa que quando há um aumento no número de ondas, no padrão de ondas de uma dinâmica folicular, há um encurtamento no tamanho, há um encurtamento no tamanho dessas ondas, né? Então, a gente deixa de ter ondas de até 9 dias e passa a ter ondas aí por torno de 6 dias. Gente, qual a importância da avaliação dessa dinâmica folicular? Justamente assim, o conhecimento da dinâmica em si, ela faz com que o profissional que trabalha nessa área, ele tenha uma competência maior sobre a aplicação de algumas biotécnicas, né, no incremento do aumento da produção, no incremento e aumento da produção para a eficiência reprodutiva do rebanho. Como, por exemplo, a utilização de fármacos, o conhecimento desse ciclo estral, o conhecimento dessa dinâmica folicular, te permite saber quando, como e quais fármacos você pode tá empregando nesse ciclo em si, ou seja, na sincronização desse ciclo estral, fazendo com que possa haver uma maior taxa de prenhez, uma uniformização dos lotes, uma padronização do teu rebanho, e isso com emprego da IATF, isso com emprego de superovulações, ou seja, o entendimento dessa parte básica, o entendimento da ogênese, da foliculogênese, da dinâmica folicular em si, te permite o desenvolvimento e o emprego dessas biotecnologias, ok? O que eu tinha para vocês era basicamente isso. Eu espero que vocês estejam satisfeitos, né? Mas, e estou à disposição, né? Para eventuais perguntas. Pronto, muito bem, professora Hidra. A gente teve algumas perguntas. A gente teve algumas perguntas aqui no chat. Eu vou repassar. É Indira, né? Isso. É isso. Eu vou repassar algumas perguntas aqui que tiveram no chat. A maioria foi já respondida, no caso. Eu só vou repassar mesmo, só para deixar... Então, como é que a gente fica? A gente só responde as que não foram respondidas e aí... Eu vou repassar as que foram aqui, no caso. Okay. Aqui tiveram. Não foram muitas, não. A primeira foi da Bruna, ela perguntou... Essa eu acho que foi uma das respondidas, no caso, que foi qual é o diâmetro dos folículos dominantes dos bovinos? Então, há uma variação, né? Há uma variação entre bois tauros e bois índicos, né? Entre cebuínos e taurinos, mas uma média é por volta de 15 milímetros. Esses folículos podem ser chamados de folículos dominantes ou folículos pré-ovulatórios. Pronto. Tem mais um aqui. Quais seriam os fatores intrínsecos que afetariam os folículos que você já tinha citado naquela etapa dos os folículos primordiais? Isso, primordial. Folículos primordiais. Então, a gente tem fatores ativadores desses folículos, né? São chamados de, por exemplo, dá um exemplo, GDF9, FOX, são fatores intrínsecos a essa estrutura, no caso, ao folículo ainda em fator de desenvolvimento nessa fase inicial, que são capazes de ativar esse pool, ativar esse recrutamento dessas estruturas. Eu dei um exemplo de 2, mas são vários
esses fatores moleculares que conseguem manter a competência desses folículos na sua fase inicial. Pronto. A gente poderia ter uma Aqui aula tem só disso. Realmente é um tema que dá para trabalhar bem. Tem um aqui, eu acho que também já foi respondida, que era sobre o líquido folicular, no caso, que ele é um meio de manutenção, no caso. No caso, o líquido folicular, ele não é somente um líquido de manutenção, né? Ele traz uma proteção ao osso, e aí essa proteção, ela está relacionada a realmente uma barreira em si. Claro, ela não é uma única barreira. A gente tem outras barreiras, como as próprias células da granulosa e a membrana basal. Mas seria uma barreira bioquímica, né, para aquela estrutura. Além disso, ela tem hormônios como, falei, relaxina, inibina, estradiol, tem fatores inibidores e ativadores, fatores inibidores como o fator inibidor da maturação, por exemplo, ou seja, ele só permite que haja a ovulação dessa estrutura a partir do momento que, no caso, o óvulo está maturado, ele tem competência para ser fertilizado. Isso eu estou falando da espécie bovina, né? Então, ele só vai ser ovulado quando ele tem competência de ser fertilizado. E isso ele precisa estar maturado. E quando a gente fala de maturação, a gente fala de maturação em duas etapas, na fase nuclear, na maturação nuclear e na maturação citoplasmática, ou seja, o núcleo ele tem que ter passado por todas aquelas fases meióticas e o citoplasma ele tem que ter passado por uma reorganização citoplasmática através dos suas organelas, complexo de Golgi, retículo endoplasmático rugoso, grânulos corticais, as células mitocondriais. Ok. Bruna, deixa eu ver aqui, viu, com ela. Você repassa aquela pergunta que você queria que ela respondesse, que para mim não está aparecendo, sobre os bovinos e equinos, se eu não me engano, que ela mandou uma pergunta. Tem uma pessoa, Bruna Sampaio. Eu não sei se foi uma afirmativa ou se foi uma interrogativa. O folículo dominante cresce, produzindo estrógeno e inibina, que traz o feedback negativo. É uma pergunta? Uma afirmação? Foi uma afirmação. Ela foi bem no comecinho da live, no caso, quando eu estava nessa parte. Você pode descer bem o chat bem para baixo, que dá para ver as perguntas que ela está colocando. Bruna Sampaio, eu não... Ela a maioria... Eu não sei, mas ela é bem participativa. Não, é porque eu vi aqui se algum calor eu falo que era coisa demais, não é um assunto interessante. É demais. Deixa eu ver, é lá pro finalzinho, é isso? Isso, bem pro finalzinho. Tem uma sobre, porque para mim não tá mais aparecendo, mas ela fez uma pergunta sobre comparando bovinos e equinos, no caso. Se possível, poderia falar algumas diferenças que existem nessa dinâmica folicular. Ah, pronto. Isso, em relação à questão das dinâmicas foliculares entre bovinos e equinos. Eu vou preferir me ater à questão dos ruminantes. Dos bovinos. Pode ser assim? Pode ser, que é o tema aqui. Eu mando um link para essa diferenciação, justamente a resposta que ela quer ouvir. Pronto, beleza. Eu creio que sejam essas perguntas, no caso. Tem mais algumas aqui, eu vou repassar para você no seu Instagram ou por e-mail, e aí depois eu repasso para essas pessoas, no caso, para serem respondidas. Eu quero agradecer aqui a presença da professora Indira. Muito obrigado pela disponibilidade em ter aceito o convite do Jesse. A galera gostou muito da dinâmica. Eu vi alguns comentários aqui em cima. Quero agradecer também a participação de todos, né, que estão aqui presentes, a participação também aqui no chat. E eu estou disponibilizando aqui o link para quem quiser emitir o certificado
vocês preenchem o formulário que depois a gente envia o certificado para vocês. Professora, você quer dar uma palavra final para a gente encerrar? Sim, é rapidinho, eu prometo que sou rápida. Pronto. Eu só queria agradecer a todos, né? Lembrando também que antes de eu chegar como professora na UFES e agora na UFMA, eu fui professora substituta na UESP, no curso de zootecnia, e eu estou vendo que tem alguns ex-alunos meus aqui, né? A Lene, a Lili. Então, mandar um abraço para elas também, um abraço para todos vocês aí, alguns que foram meus alunos também na UFES, né? E dizer que, assim, o que vocês precisarem, a gente está à disposição. Eu espero que realmente a palestra ela tenha atingido o objetivo, não o meu objetivo em si, mas o objetivo de expectativa de vocês, né? Não, foi ótima a palestra. E é isso, o que precisar, a gente está à disposição. Vocês sabem como me encontrar, a gente está aqui. E é isso aí. Boa noite a todos. Eu vou encerrar a live aqui e depois eu repasso as respostas para cada um. Ok. Tchau. Tá, um abraço a todos. Tchau.